Graça e a paz de Jesus, querida igreja amada. Que gracinha, né? Eu e minha esposa estamos doidos para nossa filhota poder começar a falar, decorar os versículos. Bom demais. Depois de nós termos participado dessa graça invisível, neste sinal visível que é o sacramento, esse meio de graça, eu te convido para outro meio de graça agora, que é a palavra de Deus. E hoje eu vou começar uma série com os irmãos, sempre que eu estiver ocupando aqui o púlpito, na primeira carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós veremos o capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro capítulo. Esse vai ser o texto que nos ocupará essa noite, em meditação e assimilação da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor, nós estamos diante de outro meio de graça nessa noite, a Tua palavra. Que ela fale aos nossos corações, que possamos sair daqui praticantes dela, honrando o Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez, uma igreja participou da distribuição de mais de 400 cestas básicas. Uau! Em outra ocasião, o ministro de louvor daquela igreja reuniu os irmãos numa sexta-feira à noite para ensaiar os cânticos do domingo, do culto à noite. Uau também! Ainda mais, essa igreja atreveu-se, no melhor sentido da palavra, ou seja, numa ousadia possibilitada somente aos santos do Senhor, fechar uma rua em praça pública para promover um espaço de fé e cultura em meio às celebrações da Páscoa. E essa mesma igreja reuniu alguns irmãos para orar pela vida da igreja, pela saúde espiritual dos seus membros e por conversões. Sim, você sabe, eu estou dando exemplos da nossa igreja local. Mas eu não estou fazendo isso para que nós nos gloriemos. Estou fazendo isso para dar a devida perspectiva aos irmãos do que é operar ou atuar na confiança diante desse Deus. Não se trata apenas da grandeza aparente daquilo que nós fazemos, como eu bem deixei claro nesse contraste dos exemplos. Nem se trata do quanto de exposição para fora nós somos submetidos.
como se o que nós vivêssemos aqui dentro, na nossa vida e realidade de igreja local, não importasse. A carta de Paulo aos Tessalonicenses tem muito a nos ensinar sobre estas coisas. A verdadeira celebração a Jesus Cristo na igreja local. Sobre quem devemos imitar e como nós devemos imitar. E de que forma é esperado o crescimento da igreja. Nós olhamos para essa epístola de Paulo e para a igreja em Tessalônica e encontramos uma igreja que operava em fé, amor e esperança. Guarde essas 3 palavrinhas. E essas 3 marcas devem ser a marca da igreja do Senhor Jesus. É isso que nós aprendemos ou aprenderemos com os irmãos de Tessalonicenses neste sermão. Sobretudo, como nos mantermos fiéis nas tribulações e na agenda cultural do mundo. Então vamos aprender um pouco mais dessa epístola, o que acontecia naquele tempo, porque Paulo está escrevendo essa carta para a igreja. Nós sabemos que essa igreja ela é plantada por Paulo e Silas na sua segunda viagem missionária. Abre aí rapidamente na sua Bíblia o texto de Atos, no capítulo 17. A partir do verso 1. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Paulo começa a demonstrar Cristo a partir das Escrituras. Quais Escrituras aqui? O Antigo Testamento. E aparecem aqui alguns convertidos, alguns dos judeus, mas numerosos dentre os gentios, que ali são feitos pela graça de Deus. Mas a notícia ela começa a se espalhar de tal forma que os judeus, motivados por inveja, fazem a notícia chegar a César, de que alguns estavam adorando um outro rei, um outro Quírios, um outro Senhor, Jesus. E o resultado é que Paulo e Silas precisam sair então fugidos na calada da noite. E eles vão para Bereia. E o texto de Atos faz um elogio, Lucas aqui no caso, aos bereanos, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda avidez. Que baita elogio para receber, não? A igreja ela fica órfã dos seus missionários, dos seus plantadores. Então imagina a situação, uma igreja recém-plantada que fica sem pastor. Já imaginou essa situação? E mais ainda, além de ficar sem pastor, ainda é atribulada por perseguição. Mais uma vez, meus irmãos, a gente tem dito isso aqui. Nós só temos um vislumbre do que é uma perseguição. Nós não enfrentamos ela nos seus termos, mas nós temos um vislumbre na Escritura. E talvez a gente experimente dessa realidade em algum tempo. Talvez seja em breve. Nós precisamos aprender com os irmãos de Tessalônica. Enfim, essa igreja então ela é alvo da preocupação de Paulo, que no momento da escrita dessa carta estava lá em Corinto.
E ele desejava retornar a Tessalônica. Mas ele vai dizer que Satanás o impediu. E mais para frente, daqui a alguns sermões, nós vamos ver o que isso significa. Paulo queria saber como estava a igreja. Se ela estava bem, se ela estava saudável, se ela estava firme, operante. E Paulo então tem notícias de Timóteo, de que a igreja de fato está bem, de que a igreja ela está firme, que ela está operante mesmo em meio às tribulações. Então essa é a deixa para Paulo saudar a igreja aqui no verso 1 e discernir mais da doutrina do evangelho, respondendo aquelas dúvidas que vão surgir ao longo da carta. Paulo encoraja basicamente para os tessalonicenses continuarem vivendo nessas 3 marcas da igreja, nessas 3 virtudes cristãs que nós todos precisamos: a fé, o amor e a esperança. Paulo sabe que a igreja precisa desse afago, dessa motivação, desse encorajamento. E esse é o tripé da doutrina do apóstolo Paulo. E é certamente as virtudes que todos nós devemos buscar florescer no coração, todos os que servem ao Senhor. E é isso que nós vamos ver no capítulo 1. Quanto à epístola em si, muitos estudiosos dizem que se trata do primeiro documento do Novo Testamento. Olha que preciosidade. Lá para o ano 50 depois de Cristo. É menos de 2 décadas depois da ressurreição. E parte do prazer da leitura, quando nós lemos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, é talvez imaginar numa conjuntura atual, como se nós estivéssemos imersos também naquela carta. E não é tão difícil fazer isso. É como se um dos nossos missionários apoiados, talvez o melhor exemplo que eu pensei, seja o pastor Jorge, não sei quantos conhecem, lá no Líbano, precisasse sair às pressas de lá para alguma questão política, alguma coisa que estourou por lá, por perseguição talvez. E os irmãos recém-convertidos tivessem dúvidas a respeito da sua fé. Esse é o cenário que o apóstolo Paulo está lidando aqui. E a estrutura, e talvez a gente possa dizer essa palavra, o design da carta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, formam para nós um belo quadro. A primeira Tessalonicenses é formada por 2 blocos. O primeiro vai do capítulo 1 ao 3. Nós temos a celebração da fidelidade dos irmãos a Cristo, de 1 a 3. E no segundo bloco nós temos um encorajamento para que os irmãos continuem crescendo na fé, no amor e na esperança. E esses 2 blocos são interligados por orações. Uma no começo, Paulo agradecendo. Uma no meio, Paulo encorajando. E uma no final, Paulo intercedendo. E o que a gente aprende então ao ler toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira? Nós temos contribuições sobre doutrina, sobre missões, ênfase na vida da igreja e também um pouco da própria biografia do apóstolo. E hoje eu quero explorar com vocês essas contribuições a respeito da vida da igreja que aparecem aqui no capítulo 1, analisando justamente nessas 3 marcas da igreja: a fé, o amor e a esperança, conforme aparece aí no verso 3. Esse é o tema da nosso sermão aqui essa noite. Uma igreja que opera, que atua em fé, amor e esperança. Mas antes de nós adentrarmos nesses pontos do sermão, nós precisamos olhar para o verso 4, volta comigo lá na carta. E veja que Paulo diz aí no verso 4, algo que nós aprendemos até muito bem, graças a Deus, no nosso acampamento na semana passada. Olha o que diz aí: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Paulo diz que essa igreja operante, operosa, atuante, que de fato está manifestando um testemunho da graça e da glória de Deus, está sobre o fundamento da eleição. Ou seja, eles eram verdadeiramente escolhidos por Deus e dão sinais disso. Isso é muito importante aqui para nós. Os sinais dessa verdadeira conversão, dessa eleição. É como se Paulo olhasse para as ações daquela igreja e dissesse: de fato eu estou vendo que vocês são escolhidos por Deus. Porque mesmo mediante a tribulação, vocês dão provas. Vocês estão firmes. Vocês não arredaram os pés.
E isso é precioso para o nosso entendimento de todo o restante da carta. O que mostra a eleição, essa produção de frutos que aparece aqui na vida da igreja, dos irmãos em comunidade. Que a fé deles não é uma fé morta, para usar a linguagem de Tiago, mas ela é acompanhada de obras. Vocês, irmãos de Tessalônica, têm mostrado que são feitura dele, criados em Cristo Jesus, para andar nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que todos nós, eleitos dele, andássemos nelas. É o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2. Então nós vamos ver essas 3 atitudes agora propriamente, nesses 3 pontos, do qual todos nós como igreja devemos nutrir. A igreja, ela opera em fé no poder de Cristo, verso de número 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo cria, do verbo criar, a igreja. O evangelho de Jesus cria a igreja. É o evangelho de Cristo que formata, que molda a igreja. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo vai dizer isso em Romanos, no capítulo 1. Nós não podemos pensar em uma igreja que opera, que atua, se ela não fizer isso no poder de Deus. Que através do Espírito Santo convence os homens do pecado, da justiça, do juízo. A palavra usada aqui por Paulo diz de uma força tal que ela não fica oculta, que ela não fica sob suspeita, mas ela é demonstrada, ela é visível em obras. Irmãos, o grande mal que varreu as igrejas protestantes históricas, principalmente na Europa, você sabe do relato, onde foi berço do cristianismo ocidental, foi justamente por deixarem de ser uma igreja que operava no poder de Deus. Foi isso que varreu a igreja, principalmente nesse contexto do continente europeu. Tantos elementos que colocam o homem no centro de toda a questão foram colocados ao invés da palavra de Deus. Quer seja por um racionalismo, ou mesmo por correntes filosóficas do iluminismo, quer seja por um conformismo com as tecnologias que iam se desenvolvendo, isso também nos desvia a atenção da palavra de Deus. Isso tudo aconteceu por lá e nós devemos aprender na história da igreja cristã para não passarmos pelo mesmo. Aconteceu que aquilo que é sobrenatural da nossa fé foi substituído por explicações humanas, que apequenavam os feitos de Deus e colocavam o homem como o próprio Senhor do seu destino, da sua vida. Veja, por exemplo, a teologia liberal, que é uma teologia que não acredita em Deus como esse ser supremo e capaz de fazer milagres, maravilhas. Para eles tudo tem uma explicação racional no homem. Eu lembro de assistir um filme, recente até, que tem um viés dessa teologia liberal, que quando vai narrar os feitos de Moisés no Êxodo, na saída para o Egito, e nos sinais que são mostrados ali para o faraó, tudo tem uma explicação racional muito bem encaixada. O mar que se torna sangue, por exemplo, foram uma onda de crocodilos que mataram os peixes, por exemplo. O mar, na verdade, ele não se dividiu, ele não se abriu, ele secou. Veja como que essa teologia trabalha com esse racionalismo para fazer com que os homens não acreditem no poder de Deus. E essa teologia varreu igrejas, seminários, onde os obreiros são preparados. Homens saíram de lá desconfiando do poder de Deus, desconfiando desse poder de Deus, do Evangelho, de regenerar o coração do homem. Homens que não creem mais no sobrenatural, homens que sequer creem num Deus pessoal. Uma certa feita, perguntaram para um desses professores de teologia, de um seminário lá na Alemanha, você ora? E ele respondeu assim, orar não, eu medito. Eu acendo um incenso, faço uma meditação, mas orar mesmo, eu não acredito nisso. Professor de teologia, gente, veja bem. No lugar disso foi colocado o poder do homem para poder encantar o próprio homem.
E Paulo diz justamente que o procedimento dele para com os tessalonicenses não era esse. Não era o poder da retórica, da palavra, da oratória. Não eram as vestes de Paulo. Eles eram convencidos pelo próprio Deus. Ao abrir as Escrituras, Paulo fazia isso na sinagoga. No Antigo Testamento, ele mostrava que aquela Escritura, o Antigo Testamento, apontava para Jesus. E tudo aquilo se cumpria em Jesus Cristo, ponto a ponto, sem deixar nada de fora, conforme fora profetizado. John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, o último livro que ele escreveu em vida, ele diz sobre 8 marcas que distinguem um verdadeiro discípulo de Cristo. E a primeira marca que ele apresenta, e que é muito preciosa para nós, é o inconformismo. Uma igreja que almeja operar na fé, no poder de Deus, precisa ser uma igreja inconformada. Uma igreja que não se conforma com os padrões do mundo. De que adianta, meus irmãos, nós sonharmos com estrutura, com visibilidade, com essas questões que são boas e saudáveis, se nós estivermos alinhados na direção de Deus, mas de que adianta isso tudo se nós não tivermos amor, compaixão pelos perdidos, se nós não entregarmos a nossa vida por inteiro à causa do Evangelho? De nada adianta. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ao falar sobre o amor? De nada adianta. Se nós abraçamos o espírito do nosso tempo, o conformismo com as coisas lá fora, nós não passaremos de um coletivo raso, fraco, à mercê dos homens. Irmãos, a igreja precisa operar no poder de Deus. E se ela não operar no poder de Deus, ela está fadada ao fracasso, fadada a não ser relevante. Isso é simplesmente um ajuntamento de pessoas. E para sermos relevantes, nós não precisamos operar como o mundo opera. Nós não precisamos fazer bloquinho de carnaval gospel. Nós não precisamos fazer ringue de luta para chamar a atenção dos jovens. Sei que você está achando estranho, mas tem isso aí fora nas igrejas. Nós não precisamos disso. A igreja precisa da fé, do amor e da esperança. Precisa dessa condução do Espírito Santo, essa paixão pelas vidas, pelas pessoas. Nós precisamos buscar o poder de Deus. E isso é um elemento da fé. Nós precisamos de fé, meus irmãos. Como que nós buscamos o poder de Deus, então, para operar, para atuar no mundo? Um bom retrato você encontra na igreja primitiva, lá em Atos, no capítulo 2, no verso 42, um texto muito conhecido, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E o texto lá no finalzinho diz que muitos eram acrescentados à vida da igreja. Doutrina, comunhão, sacramento, nós participamos de um hoje. Oração, temor. Essa é a busca coletiva do povo de Deus. Por isso que nós somos tão enfáticos quando nós falamos que não dá para você cear sozinho de casa. Não dá para você viver vida de igreja se você não estiver vivendo igreja. Não tem como, é uma impossibilidade lógica. E essa deve ser a nossa busca. Será que nós temos investido a nossa vida nisso? Nós precisamos passar pelo crivo dessa pergunta. Doutrina? Sim, graças a Deus nós somos bem amparados pela teologia reformada. Comunhão? Certamente há espaço para melhorarmos. Sempre há espaço. Podemos crescer e avançar nessa direção, especialmente por conta da época que nós vivemos. Uma época que diz para nós que está tudo bem a gente viver a nossa individualidade, viver fechados em nossas casas, no contexto da nossa família. A gente não precisa abrir a porta da nossa casa para receber as pessoas num pequeno grupo. Essa é a mentalidade do mundo. Mas o Evangelho nos diz outra coisa. Diz que nós precisamos almejar, intencionar essa comunhão. Precisamos fazer parte disso. Precisamos querer e buscar isso. Será que nós estamos buscando comunhão efetiva uns para com os outros? Essa é uma pergunta que o texto traz para nós
quando nós entendemos o que é operar nessa fé. No partir do pão. Será que nós tornamos esse momento que nós participamos agora verdadeiramente significativo no seu entendimento para as nossas vidas? Nessa graça invisível que se manifesta nesse sinal visível, que revitaliza a nossa fé? Ou será que a gente participa de qualquer jeito? Isso também tem que ser ponderado. E também a oração. E é aqui que o bicho pega. Quanto tempo, meus irmãos, eu e você investimos orando por este local, por esta igreja, por este ajuntamento de crentes durante a nossa semana? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder com sinceridade. Quanto tempo a gente gasta orando pela nossa igreja, por essa igreja local? Nós precisamos disso se nós queremos operar em fé, na confiança do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós nos reunimos para orar juntos? Nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos fazer pouco caso disso. Os irmãos de Tessalônica, eles tiveram um elemento de dureza para aprender isso, a perseguição. Mas eles entenderam que qualquer situação que fosse, eles precisavam permanecer firmes nessa fé que opera no poder de Deus. E essa igreja, ela passa a ser então imitadora do Senhor. Passa a ser imitadora do Senhor. Um modelo para as igrejas ali na Macedônia, na Acaia. E isso é o que nós vamos ver aí nos versos de 6 a 7. Nosso segundo ponto nessa noite. A igreja opera imitando a Cristo em atos de amor. Nós imitamos a Cristo em amor, manifestando esse amor. Isso aparece para nós aí nos versos de 6 a 7. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Depois da Escritura Sagrada, o maior best-seller mundial é o livro A Imitação de Cristo, de Thomas Kemp, que foi um monge, um místico alemão. O seu livro era uma tentativa de encarnar, através de algumas práticas de monge, as virtudes de Cristo, a fim de ser um imitador. Por isso esse nome, Imitação de Cristo. E ainda que o livro tenha os seus méritos, em provocar essa imitação de Cristo, é inegável que esse caráter de ascetismo, de desprendimento do mundo, talvez seja algo que só um monge mesmo, num mosteiro, consiga executar. A realidade de ser cristão, especialmente nós no século 21, parece ser outra, que não é o caminho do silêncio contemplativo 24 horas. Mas repare que as Escrituras nos dizem que nós não somos retirados do mundo. Nós não somos retirados da ordem do mundo. E a igreja de Tessalônica se atentava para isso. Ela não estava excluída como fechada em si mesma, orando de portas fechadas, despreocupada com o que acontecia fora daquela região da Macedônia e da Acaia. Nós somos colocados na ordem do dia, das coisas ordinárias da nossa rotina. E assim como os irmãos em Tessalônica, nós devemos viver Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz, Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E assim, e somente assim, meus irmãos, nós conseguimos viver imitando a Cristo em atos de amor, recebendo dessa alegria, mesmo num cenário que a gente não experimenta, mas um cenário de perseguição. Mas o que nos escapa aqui nos versos
é que esses irmãos, eles eram de fato amorosos. No verso 3, diz sobre esse abnegado amor que eles tinham. O que essa palavrinha quer dizer? É o amor dedicado de tal forma que coloca o outro à frente de nós mesmos. Que coloca o próximo antes de nós. Se você correr para o dicionário, você vai ver que está ligado ao altruísmo, ao desprendimento, principalmente à superação das tendências egoístas que temos, carregamos conosco, por causa de uma pessoa, de uma causa, de um princípio. Esses irmãos em Tessalônica, eles executavam, demonstravam, viviam um abnegado amor. Eles mostravam de fato que eles se preocupavam com o próximo, com o outro. E assim eles imitavam a Cristo. Não é essa a grande missão de Deus, como nós dizemos na teologia? A Missio Dei? Que Deus envia o seu Filho amado, seu único e precioso Filho, unigênito da criação, para morrer em favor de muitos. O que é isso, senão uma demonstração de um amor perfeito, do qual nós devemos demonstrar para com o nosso próximo, servindo, abençoando com a palavra de Deus. Os irmãos de Tessalônica, eles começaram a imitar Paulo e Silas, porque esse era o procedimento de Paulo e Silas para com eles. Então eles entenderam como que eles deviam fazer isso com o próximo. De maneira dedicada, abnegada. Eles entenderam o que é o cerne do Evangelho. É a glória de Jesus Cristo, nesse serviço de amor. É isso que nós precisamos, irmãos. Eu sei que a palavra imitar, ela tem um entendimento muito pejorativo para nós nos dias de hoje. Daqueles que são sem originalidade, daqueles que não têm personalidade. Olha lá o imitão lá, ó. Não é assim que a gente diz? Que copiam os outros por pura preguiça de pensar com a própria cabeça. É isso que o mundo diz quando nós falamos de imitar. Mas nós precisamos entender o que é esse imitar bíblico. Colocar esse sentido judaico-cristão, que é o sentido do aprendiz que aprende com o seu mestre. Nós fazemos isso com Jesus, a ponto de queremos imitar e caminhar em todos os seus passos. Não é tal como uma relação de aluno e professor como nós temos hoje, que o professor vai lá e despeja conhecimento. E aí o aluno se vira em casa. A relação de aprendiz e mestre, ela é mais preciosa, porque o aprendiz quer se tornar como o seu mestre. E só assim nós conseguimos viver uma vida que opera em atos de amor. Imitar a Cristo no dia do nosso sofrimento e ter uma alegria que vai além das coisas dessa terra. É isso que os irmãos aprenderam ali com Paulo. Eles viram as aflições, viram pessoas próximas a eles passando por dureza, dificuldade, e disseram: eu preciso intervir, eu preciso ajudar, mesmo eu estando passando por dificuldades também. Eu preciso operar nesse amor. E aí, como imitadores, eles se tornaram modelo para aquela região toda. E não existe um marketing ou uma propaganda mais bem-sucedida da igreja do que esta. Ser conhecida por os seus membros serem imitadores de Cristo. Não do mundo, não das práticas do mundo, mas de Cristo. As pessoas olhavam para aquela igreja e viam o quanto eles eram diferentes. Amorosos um para com os outros, prestativos, zelosos, perseverantes. E Paulo celebra aqui a fidelidade deles para com Cristo. É disso que nós precisamos, meus irmãos, se nós queremos viver uma igreja operante no poder de Deus. Se nós queremos que a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana do Bueno, viva assim como os irmãos de Tessalônica demonstraram em testemunho, nós precisamos disso. Precisamos desse entendimento. Nós precisamos desse amor abnegado que nos faça modelo. Afinal, nós não estamos servindo um produto para as pessoas lá fora, mas sim uma vida centrada em servir. E servir
o único mestre que nós podemos ter, Jesus Cristo. E aí o verso 8 e 9 diz que essa fé deles repercutiu por toda aquela região. E Paulo diz que não precisou dizer mais nada. Paulo não precisou nem mais gastar saliva, ou pena, ou texto, para que aquele testemunho da igreja produzisse ali, através do poder de Deus, conversões. Homens e mulheres que largaram os seus ídolos para servirem o verdadeiro Deus, é o que aparece aí no texto. Nós nos tornamos relevantes, meus irmãos. Verdadeiramente relevantes quando as pessoas à nossa volta, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa família, deixam a vida de pecado para trás e encontram o Evangelho. E no contexto de igreja, elas encontrem isso na nossa igreja local. Quando as pessoas abandonam os seus vícios, as idolatrias do coração e se entregam ao único e suficiente Salvador. Já imaginou ser essa a nossa marca para as pessoas lá fora? Que a igreja do Bueno seja conhecida de tal forma, porque nós somos imitadores de Cristo e servimos, e as pessoas da nossa região, do bairro, elas comecem a largar o ídolo do dinheiro, do conforto, do status, para servirem o verdadeiro Deus. Nossa região, como tantas outras da cidade, estão cheias de pessoas idólatras, presas no consumismo e nas mais variadas formas de escravidão. Vocês acham que é sem propósito que Deus nos colocou aqui nesse local? Não é. E o último ponto é que essa igreja era esperançosa no retorno de Cristo. E aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para não haver maus entendidos, meus irmãos. Toda vez que nós falamos de esperança futura, nós corremos um certo risco necessário de uma possível incompreensão das Escrituras. Alguns vão para uma dicotomia tão extremada que essa esperança no retorno do Filho de Deus anula a vida aqui. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós e para a igreja em Tessalônica. Eu convivi por muitos anos com uma pessoa que trabalhava para os meus pais, na casa dos meus pais, que tudo que acontecia era uma oportunidade para desprezar a vida presente e esperar os céus. Você conhece uma pessoa assim? Tudo quanto é coisa que acontece no mundo, está vendo? Isso é porque a vida aqui não presta mesmo e a gente só tem um único caminho possível, esperar o retorno do Filho de Deus. Isso é uma compreensão, uma má compreensão. Um entendimento de que a vida aqui é anulada e que nós não podemos glorificar a Deus no nosso dia a dia, com a nossa rotina, naquilo que nós fazemos, na vocação que Deus nos deu. Quando Paulo diz que morrer é lucro e que é melhor estar com o Senhor, com isso ele não quer dizer que a vida presente ela é vazia, ela é sem significado. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro quando eu falo dessa esperança no aguardo de Cristo é isso. A nossa vida no presente tem significado. Justamente se nós encontramos esse significado em Deus. E a segunda coisa é que quando nós falamos de esperança, nós não estamos falando de uma possibilidade, de algo que pode ou não pode acontecer. Não é essa esperança que alguns dizem ter. Eu tenho esperança de que isso aconteça. Não. A nossa esperança é uma convicção. É uma firmeza. Esperança nas Escrituras é uma certeza de algo que irá acontecer. É a esperança de que nós experimentaremos Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso
é esperança cristã. E é com base nessa convicção, nessa certeza, que nós operamos em Deus. Que nós oferecemos ao mundo um significado para além do aqui e do agora. Muitas vezes o mundo só tem isso, só tem o aqui e o agora. Comamos e bebamos, porque certamente amanhã morreremos. Não é Paulo contrapondo essa argumentação? O que nós ofertamos ao mundo, meus irmãos? Esperança. Esperança no retorno de Cristo, que nos faz efetivamente viver de maneira correta, apreciativa, alegre, contente, o aqui e o agora, o hoje que nós temos à disposição. Até parece um paradoxo, né? Mas é assim que funciona. É por causa daquela esperança no porvir que nós podemos viver de maneira consciente na graça de Deus hoje. É por compreender que nós iremos viver a eternidade afora com Cristo e depositarmos nossas expectativas todas nesse dia glorioso, em que nós não seremos mais limitados pelo pecado, pela fragilidade do corpo, pelas doenças, pelo sono, que às vezes não deixa a gente cultuar direito, não é? É por causa dessa esperança viva, expectativa real e concreta, que nós podemos viver numa expressão que eu sou apaixonado. Corandel, diante da presença de Deus. É só por causa dessa esperança, meus irmãos, que nós podemos viver, né, diante da presença de Deus. E então nós entendemos que a vida pode ser bela, mesmo enfrentando o sofrimento. Mas a esperança cristã também nos faz alertas e também conscientes de uma ira vindoura do Pai, que há de ser despejada. É por causa da esperança no retorno de Cristo que nós pregamos o Evangelho com todo o entusiasmo que nós tivermos. E esse foi o tema de uma das pregações mais célebres da história da cristandade. Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Ele mostrou, através do agir do Espírito Santo, para aquela congregação ali nos Estados Unidos, alguns séculos atrás, que a vida não é uma brincadeirinha diante de Deus, mas que nós vamos prestar contas. E que os homens todos devem prestar contas diante de Deus. E é por isso que nós pregamos a Cristo. É por isso que eu deixei esse aspecto cristocêntrico para o fim. Para falar justamente de renovarmos essa esperança nele. Naquilo que ele fez em nosso favor. E na fé de que ele voltará para dar um fim nessa história como nós a conhecemos hoje. Cheia de maldade, sofrimento, pecado, angústia. Irmãos, é Cristo quem nos salva da ira vindoura de Deus, que será derramada a todos aqueles que não se arrependerem. É Cristo quem pagou o mais alto e sublime preço para que nós mudássemos, ou fosse mudada a nossa condição diante de Deus, de rebelados, rebeldes, para pessoas justificadas. É Ele quem dá sentido à vida e reconcilia consigo todas as coisas, diz Paulo aos Colossenses. E é isso que o mundo inteiro aguarda. A transformação de todas as coisas, essa redenção consumada, a glorificação final. Os cristãos primitivos não acreditavam em progresso, como se as coisas estivessem melhorando, mas eles acreditavam que Deus aplicaria ao cosmos a mesma obra que ele havia realizado em Jesus na Páscoa, diz um erudito do Novo Testamento. A igreja acreditava que Jesus ia aplicar ao mundo a mesma obra de redenção feita nele mesmo, dos elementos da Páscoa, do qual nós participamos em ceia.
Irmãos, uma igreja operante é uma igreja que vive sobre esse fundamento, de que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, conforme diz o credo apostólico. Se você perder essa esperança, você perdeu absolutamente tudo. Você não pode perder essa esperança. Se nós, enquanto igreja, falando no sentido coletivo, perdemos essa esperança, nós perdemos aquilo que nos move. Se perdemos a esperança, meus irmãos, nós perdemos o vislumbre, ou a maquete, como disse o reverendo Giovanni, daquilo que há de acontecer conosco. Hoje estava falando para os adolescentes, os juniores na aula da escola dominical, sobre aquele dia glorioso em que o nosso corpo há de ser glorificado. E aí saíram teorias mirabolantes, que a Bíblia não confirma e nem desconfirma, de que talvez nosso corpo, por ser glorificado, não enfrente algumas limitações físicas. Quem sabe se a gente possa voar na glória, na Nova Jerusalém? Não sei. Tive que responder com um belo não sei para os adolescentes e juniores. E se nós pudéssemos teletransportar? Não sei. Jesus parece ter feito isso, com o seu corpo glorificado. Não sei o que nos aguarda, mas eu sei que é glorioso demais, até nos seus pequenos detalhes como estes. Imagina uma vida livre da injustiça, do pecado, da morte, que tanto nos assola. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que opera em fé, amor e esperança. E esse sentido nos faz entender que a vida de igreja não é um clube social do qual nós nos encontramos no domingo, nos pequenos grupos. Ser igreja é ser ativo, os membros, nessa busca de Deus. E isso nós não fazemos sozinhos. Nós fazemos em unidade, em corpo. Estamos em direção a isso. Olhe só para essa igreja hoje, dia de ceia. Estamos lotados. E essa igreja ainda está em crescimento na graça do Senhor, nesse local, nesse bairro. De que forma você tem se envolvido nisso tudo que Deus tem feito aqui conosco? Talvez em pouco tempo nós estejamos em outro local, porque nós não comportamos mais as pessoas aqui da maneira que nós gostaríamos. E quais são os próximos passos que eu e você precisamos dar em direção à vida da igreja de fato? Você precisa participar disso, porque isso é buscar a Deus e buscar ser uma igreja que opera em fé, amor e esperança. É isso que nós temos sonhado como conselho dessa igreja. Você está no mesmo barco que a gente? De que pessoas aqui nessa região sejam convertidas, assim como no texto aqui, na Macedônia e na Acaia, larguem os seus ídolos e se convertam ao verdadeiro Deus. Você precisa compreender que isso só é possível se nós operarmos em fé, amor e esperança. Eu quero deixar uma única aplicação para nós nessa noite, então nós orarmos. O passo mais fundamental nisso tudo que eu disse nessa noite é nos concentrarmos diante do nosso Deus em oração. Eu quero te desafiar nessa semana. Eu quero que você, talvez no seu pequeno grupo, talvez por telefone, talvez encontrando um irmão, uma irmã dessa igreja, orem juntos a respeito dessa igreja local. Essa é a aplicação para nós do texto de hoje. Naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus vai fazer, mas especialmente para que nós possamos glorificar a Deus com essas 3 marcas: fé, amor e esperança. Eu quero te desafiar para que você faça isso, não somente sozinho, é muito fácil você fazer isso, você pode orar aí mesmo agora, mas eu quero que você faça isso em unidade durante essa semana. Busque em oração junto dos seus irmãos. Esse é o meu desejo genuíno diante de Deus, que nós possamos ser uma igreja com essas marcas. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar?
Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos pelo privilégio imensurável de sermos igreja. Não tem coisa mais preciosa do que glorificar ao Senhor e fazer isso em volta da irmandade que o Senhor promoveu em nós através da eleição dos santos. Não havia méritos ou alguma coisa que apontasse para nós mesmos, mas antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor nos fez igreja, o Senhor nos fez irmãos. E o Senhor nos reuniu aqui nesse local, nessa igreja. Nós sabemos que isso não é à toa, Pai. Sabemos que o propósito é para que nós possamos testemunhar do Senhor aqui, com as nossas vidas, com os nossos trabalhos, dentro dos nossos lares. Pai, nos ensina, cada dia mais e cada vez mais, a ser uma igreja que opera em fé. Fé genuína no Senhor. De que o Senhor tem todo o poder, de que o Senhor é quem, no final das contas, converte o coração do homem. Mas nos ensina também a sermos mais amorosos. Não deixe, Pai, que esse tempo, não deixe que esse presente século nos segue para a realidade de que nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros e cada vez mais enclausulados dentro das nossas próprias mentes. Mas nos faça amorosos, a ponto de romper com o orgulho, com as barreiras que nos impedem de amar genuinamente o próximo. E por fim, Senhor, nessa oração, eu peço que o Senhor coloque também cada vez mais em nós a esperança genuína no retorno do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa vida não passe em branco, como pessoas que estão à mercê do acaso. Nós não cremos nisso, cremos que o Senhor governa tudo. Mas muitas vezes, Pai, nós deixamos a vida simplesmente nos conduzir de forma que nós nos esquecemos de que temos uma esperança verdadeira para os nossos dias e que ela nos permaneça, nos deixe firmes nos dias da angústia, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.